Vibe Mundial FM. Olha só, turma, então vamos lá, né? Vamos lá conversar então sobre autodomínio emocional. Na verdade, para explicar para você a função da emoção, eu quero tentar dar um entendimento mais claro para vocês. Vamos entender de onde partem as emoções na natureza. A natureza nossa, ela é animal. Nós somos animais inteligentes, né? Até certo ponto, né? Temos uma inteligência aí até razoável, né? Até certo questionável, né? Mas temos uma inteligência aí. Então, na verdade, o ser humano, obviamente, como todo animal, ele parte... o que ele tinha na sua origem? Instintos, né? Como todos os animais têm instintos. E o que é o instinto? Existe um instinto básico que faz com que o animal tome decisões. Presta atenção nisso que é bem interessante, porque daí você vai entender como que o ser humano toma decisões, né? Aliás, outro dia essa semana eu fiz um PR, uma live do Ponto de Reencontro, falando sobre isso, sobre a dificuldade, para quem tem dificuldade de tomar decisões, mas era outra abordagem. Vale a pena depois conferir que vai agregar, vai acrescentar sobre o tema de hoje aqui também, viu? Fica tudo gravado, o Ponto de Reencontro, nas 3 redes sociais, no feed do Instagram, na linha do tempo do Facebook, numa playlist do YouTube, que é o lugar que fica mais claro, eu acho, para você procurar. Vai na playlist Ponto de Reencontro. E vocês vão ver lá um tema que eu fiz essa semana, chamado Você tem dificuldades de tomar decisões? É difícil para você tomar decisões finais? E acompanha depois que você vai curtir. Mas eu quero acrescentar, vocês vão gostar do que eu vou falar agora também, porque vai dar muito entendimento sobre muita coisa. Na verdade, o animal, ele também precisa tomar decisões, né? Não sei se você já pensou isso. O animal precisa tomar decisões. Ele precisa decidir, por exemplo, quando ele se depara com um predador. Primeiro ele avalia. Claro que tudo que eu estou falando é muito veloz dentro do animal. É instinto. É uma velocidade muito grande. Ele não pensa, obviamente, como o ser humano pensa. Mas também varia de espécie para espécie. Tem animais que têm até uma capacidade maior, quase que um início ali primórdio, uma coisa meio em um pensamento embrionário, né? Vamos dizer assim, um inicial, primitivo. Mas tudo começa com os instintos, né? Então, o animal ele tem que tomar decisões. Ele é um predador ou não é um predador? Ele precisa fugir ou não? É melhor atacar ou não, né? E aí vem, dentro disso, o reflexo ataque-fuga. Ataque-fuga. Ou seja, o ataque-fuga é o reflexo animal que nós também temos, que é muito interessante para nós entendermos isso, né? Que para nós ele se torna mais elaborado. E eu já vou explicar no transcorrer do programa como que isso é importante de entender, porque você acaba ficando doente porque não sabe lidar com o teu reflexo ataque-fuga. Como é que é isso no animal? No animal, ele tem então, ele tem ali o seu instinto, né, com o seu conhecimento genético, digamos assim, né, e ele tem a percepção pelos seus sentidos, né, a percepção do ambiente. Ele está percebendo o ambiente ao redor dele ali na natureza. E a partir disso, ele toma decisões. Ele está com fome, ele sabe qual é o alimento dele, se é vegetal, se é animal, se ele caça, e aí ele vai, se ele é também um predador, né? Se ele vai se tornar um predador, se ele vai buscar atacar, né? E aí ele vai avaliar se o animal que ele vai atacar está indefeso, está vulnerável, se ele pode fazer isso sem morrer, né? Porque não adianta ele tentar atacar um animal que seja um predador mais forte do que ele, né? E aí, se ele notar que o outro é um predador mais forte do que ele, o que ele faz? Ele foge, né? Ele foge porque ele não quer morrer. Então, na verdade, o ser humano, como animal que é, também possui esse instinto, o chamado reflexo ataque-fuga. Mas o reflexo ataque-fuga, ele vai como eu estou dizendo, ele norteia a sobrevivência dos animais. Ele norteia, ele dá condições do animal tomar decisões, né,
de várias coisas. Se ele está num lugar muito alto, se ele pula ou não pula, ele sente medo se estiver num lugar muito alto. Alguns se arriscam, acham que conseguem, outros não, né? Tem animais que não se arriscam, se jogar de um lugar alto, podem morrer. Então, não é diferente do ser humano, né? E isso tudo o animal já possui. O ser humano, ele desenvolveu a razão, mas ele não perdeu as emoções, ele não perdeu os instintos, né? E daí tá, por exemplo, todo tipo de dificuldade que a gente vê que as pessoas têm de lidar com as emoções. Porque, na verdade, os instintos e as emoções, para o ser humano, na maior parte das vezes, pela educação que é dada, ele é reprimido. Essa energia não é trabalhada, elaborada, desenvolvida, equilibrada. Na maioria das vezes, ela é simplesmente reprimida. Não é? Porque na educação, as pessoas não querem que crianças sejam independentes, livres, arrojadas, corajosas, né? Então a tendência é fazer o quê? Qual é o único lado, né, do reflexo ataque-fuga que é mais estimulado na criança? O medo, né? Para ter medo de tudo, medo de estranhos, medo da rua, né? A rua é perigosa, falar com estranhos é perigoso, e aí a criança vai ficando, obviamente, com medo do mundo, né? Com medo da vida, né? De uma forma geral. Mas aí, vamos lá, voltando aqui ao meu raciocínio com vocês, basicamente, todos os animais buscam o prazer, buscam a satisfação. Por exemplo, para nós não é prazeroso nos alimentarmos, traz saciedade, nos sacia, né? Se nos sentimos satisfeitos e lógico, olha só como o ser humano elaborou a comida, quantos tipos de comida ligadas a culturas diversas, né? Quanto tempo, e olha o mercado que existe para inúmeros tipos de alimento com detalhes, né, tão diferentes de formas de constituição do alimento, de temperos, enfim. Eu só estou dando um exemplo aqui de como algo tão básico como comer se tornou prazeroso no nível máximo para o ser humano, mas para o animal também é. Então a busca de sobreviver e a busca de ter um prazer com aquilo faz muitas vezes o animal até enfrentar seus medos, né? Não que ele não sinta medo, mas ele tem fome, ele sente fome, né? E o animal com fome, ele pode sentir raiva. Você já teve raiva por sentir fome? Olha que coisa de bicho, né? Olha como nós somos bichos, né? Quem de vocês já não ficou irritadiço, irritado, irritada porque estava com fome? Na verdade, o que é essa irritação? É raiva? Muitas vezes eu falo aqui, gente, vamos entender direito as emoções. Irritação é um tipo de raiva, é raiva, é um tipo de raiva, não é? Ou seja, assim como eu explico em outros momentos, ansiedade é medo. Então, entender direito, gente, para curar uma emoção, para curar um trauma, nós temos que compreender qual é a emoção que realmente você está sentindo. Então é preciso ir mais a fundo, porque as pessoas tendem, o ser humano com o seu intelecto, a sua intelectualidade, ele também acaba usando de um mecanismo de defesa que é a racionalização, né? A racionalização, ela é um mecanismo de defesa onde você se justifica, e isso é péssimo. Então a razão que ela deve te ajudar a crescer, a evoluir, a se desenvolver, a aprender sempre mais, acaba também servindo para você se defender, sabe, dos inimigos, dos predadores, entre aspas, do mundo de hoje, do mundo contemporâneo para o ser humano. Quem é o seu predador? O seu predador pode ser o seu colega de trabalho que pode, por ter um desempenho muito melhor que o seu, ameaçar você no seu emprego, na sua promoção. O seu predador pode ser o seu chefe, sua chefe, que tem autonomia, poder para te despedir da empresa. O seu predador pode ser qualquer coisa. Você pode enxergar como predador até o governo, quando ele lança aí, muda uma lei com a XYZ que prejudica você na tua área de atuação profissional. Então, na verdade, nós continuamos bichos, né? Nós continuamos bichos, só que nós temos que aprender a elaborar os nossos sentimentos para equilibrá-los e curar aquilo que está negativo. Então, veja só, vamos lá, vamos aprofundar, que aqui eu estou só começando com vocês, temos
aqui até 1h da tarde para falar sobre esse tema. Então, na verdade, nós podemos dizer assim que nós temos 3 níveis, né? Os instintos, ok? Os instintos, as emoções e depois os sentimentos. Isso tem a ver com a evolução. Um animal, ele tem instinto, o instinto já é a base das emoções, o próprio instinto, ele contém a base das emoções. Quais são as 2 emoções básicas que todos os animais têm? Todos os animais têm, você percebe que todos, né, ou pelo menos os mamíferos têm, mas não somente, medo e raiva. Medo e raiva. O medo gera fuga, a raiva gera ataque. Ataque, fuga, raiva, medo. Então, todos os animais têm isso. E o ser humano tem? Tem. Você também tem o reflexo ataque-fuga. Você como bicho que é, né? Você como um bom bicho que é, né? Todos nós como bons bichos que somos, né? Nós temos o reflexo ataque-fuga e nós temos, sim, essas 2 emoções básicas, que é a raiva e o medo. E essas 2 emoções, com a evolução, por milhares de anos, foram evoluindo também, foram se desenvolvendo e foram se desdobrando, Então, na verdade, o medo e a raiva se desdobraram em medo, raiva, alegria e tristeza. Então, por exemplo, o ser humano, ele tem 6 emoções que são básicas: medo, raiva, depois alegria e tristeza. Você já não percebe, por exemplo, no animal de estimação, que tem maior contato com o ser humano, como é o gato, o cachorro, principalmente o cachorro, né? Nosso cãozinho ali. Você não observa que ele já fica alegre ou triste, não observa? Você não observa essas 4 emoções no seu cachorro? Medo, raiva, alegria e tristeza. Levou o petisco, alegria. Tirou ali o petisco, raiva, né? Então, na verdade, ele tem essas 4 emoções como nós temos, né? E nós ainda criamos mais 2 que fazem parte das 6 emoções básicas da personalidade humana. A raiva e o medo, porque nunca perderemos isso, né? Temos que aprender a ter domínio sobre isso, não perder é impossível. Tem gente que tenta ir por um caminho de repressão, de, sabe, bloquear os sentimentos, bloquear as emoções, autorrepressão. Isso é péssimo. Então, na verdade, a raiva, o medo, a alegria e a tristeza geram mais 2 outras emoções: a surpresa e o nojo. A surpresa e o nojo. Vocês estão lembrando daquele filme, o Divertidamente? O Divertidamente falava sobre isso. Mostrava as emoções na cabeça daquela menina, né? Aquelas emoções interagindo, como o cérebro dela já era em si um universo. Como é o cérebro de cada um de nós? Um universo próprio, né? O universo de cada um de nós. Então, todas essas emoções, na verdade, galera, o que é uma emoção? A emoção, a palavra emoção significa aquilo que nos move, que gera o movimento. Então, o movimento a favor ou contra, eu gosto ou desgosto, eu estou com raiva, eu quero atacar, ou eu estou com medo e quero fugir. Percebe? A emoção, ela é, na verdade, algo que gera um movimento, inclusive físico, verbal, facial, né? A emoção, ela é óbvia, ela é evidente e ela está na base de tudo, não é? A emoção está na base de tudo. E a emoção parte do instinto, como eu expliquei para vocês. Então, o instinto veio primeiro, as emoções vieram depois e, por último, vieram os sentimentos. Vibe Mundial.